Boa noite, gente. Estou aqui de novo, graças a Deus, né? É sempre um prazer muito grande quando o seu Marques, o seu Juvandir me convidam para estar aqui com vocês. Vocês estão fazendo o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, né? Escrito pelo Chico Xavier. A minha lição de hoje é a lição 75, que tem por tema Na Casa de César. É uma lição belíssima, que nos abre um leque para diversas reflexões. Eu vou fazer uma pontinha só de cima, porque o iceberg é muito grande por baixo. Dá para a gente retornar para casa, refazer novamente a lição e refletir muito sobre essa lição ainda. Eu acho extremamente válido que a gente faça a leitura. Ela é pequenininha para que a gente possa abrir a discussão, o estudo da noite de hoje. Vou pedir licença para vocês para eu ler. Começa com uma fala de Paulo que eu amo, né? Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo fala isso numa carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 22. E Emmanuel vem fazendo um esclarecimento acerca dessa fala de Paulo. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise, desvirtuada, tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições e, o que é de mais admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgueis, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Então a gente observa aí que o texto é riquíssimo. Eu acho que Emmanuel foi assim iluminado, né, quando ele escreveu esse texto. E a gente começa observando, gente, que Emmanuel aí, ele nos apresenta uma questão dificílima e uma questão que está diretamente relacionada à nossa infantilidade espiritual. O julgamento. Todos nós julgamos. E Emmanuel vem nos alertando, não julgueis. Mas para que a gente não faça isso, é preciso que a gente tenha uma vigilância constante sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. É preciso que a gente esteja disposto a realizar um trabalho incessante visando a nossa reforma interior. Sem isso, é impossível a gente não julgar, né? Precisamos ter esse cuidado. Emmanuel, nessa lição, que é uma lição maravilhosa, como a gente colocou aqui, ele nos mostra o julgamento impiedoso, que muito de nós, eu colocaria dessa forma, muitos de nós aqui, fazemos em relação aos nossos companheiros de jornada, que são chamados a tarefas difíceis relacionadas ao poder e ao dinheiro. Né? E aí eu falo, julgamentos impiedosos, por quê? Porque na grande maioria das vezes nós nos esquecemos que esses nossos irmãos, eles passam por uma provação das mais difíceis, das mais arriscadas, muito mais perigosa do que a miséria. Porque a riqueza, gente, ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Né? Aquelas pessoas que têm muito dinheiro, que têm poder e têm autoridade,
elas voltam os olhos delas geralmente mais para si. Então, elas estão com um estímulo muito grande a estarem cada vez desenvolvendo mais o seu orgulho e o seu egoísmo. E viverem mesmo tudo o que essa vida sensual pode nos proporcionar. Então, é muito perigoso, né? Bem, embora seja a riqueza, uma coisa que dificulta a nossa jornada para Deus, isso não significa de forma alguma que ela impeça essa jornada. Que a riqueza não possa ser, sim, um instrumento para se ter a salvação, para se alcançar a salvação. Se assim não fosse, a gente ia acreditar, né, a gente ia poder supor que Deus põe na mão de alguns eleitos, né, esse instrumento de perdição absoluta, que não nos dá a possibilidade de salvação. Ora, isso é impossível. É impossível porque nós conhecemos Deus. Deus como um pai amoroso, né? Um pai soberanamente, infinitamente bom e justo. Então, ele jamais colocaria um instrumento de perdição na mão de ninguém. A riqueza, ela é sim um instrumento para que possamos trabalhar e alcançar sim a nossa salvação. Aqui eu acredito que todos aqui conhecem, né? E lembrem aquela passagem evangélica onde Jesus encontra o jovem rico. Essa passagem evangélica ela é citada inclusive por Mateus, por Marcos, por Lucas. Esses evangelistas, eles contam para a gente que Jesus encontrou esse jovem rico e que ele, quando se aproximou de Jesus, falou: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Eu adoro a resposta de Jesus. Ele falou assim: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Ao que o jovem respondeu: não, Senhor, eu guardo os mandamentos desde a minha juventude. Então, o que me falta fazer? E aí Jesus, muito bonzinho, chegou para ele e falou assim: ó, se você quer ser perfeito, vai, desfaz de tudo que tem e depois vem e segue-me. E aí o jovem se retirou, triste, porque muitos eram os bens que ele possuía. E aí Jesus olha para os discípulos e diz, né, em verdade eu vos digo, difícil é um rico entrar no reino de Deus. E ele continuou: digo-vos ainda mais fácil é um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí muita gente interpreta essa passagem evangélica como se Jesus quisesse dizer que a gente tem que se desfazer de tudo que tem. Não podemos ser ricos. Não. Eu tenho dinheiro, eu tenho que vender tudo, porque senão eu não vou conseguir alcançar a salvação. Equívoco. Porque Deus não pretendia, quando pediu para o rapaz ir lá e vender tudo que ele tinha, ele não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfizesse de tudo que possuía, porque só dessa forma a gente ia conseguir alcançar a salvação. Que esse era o único preço que nós teríamos para alcançarmos a salvação. Não era esse o interesse, o objetivo de Jesus. Jesus queria mostrar a necessidade do desapego aos bens terrenos. Embora aquele rapaz, ele fosse um crente, conhecedor, seguidor dos mandamentos, né, das leis de Deus, ele ainda precisava se livrar da presunção, da vaidade, do seu amor desmedido aos bens materiais. Eu adoro Paulo. E Paulo, na primeira carta dele aos Timóteos, ele já disse: o dinheiro não é o mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Olha só, o dinheiro não é o mal, mas o amor a ele é a raiz de toda espécie de males.
Ora, gente, a riqueza não é o mal. Ela só não é o mal. Né? O que vai definir se a riqueza é boa ou não vai ser a utilidade que nós vamos dar para ela. É simples assim. Se a riqueza produzisse só o mal, Deus não a teria posto na terra. Não. Cabe a nós, os homens, darmos a ela uma utilidade a fim de que ela produza o bem. É isso, é o nosso dever, é o que nós precisamos fazer. Nós é que temos que dar uma utilidade adequada à riqueza, ao dinheiro. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, na instrução dos espíritos, tem um espírito lá chamado Cheverus, acho que é Cheverus. Eu pensei em Cheverus, mas não tem acento, eu falei, deve ser Cheverus mesmo. Um desses nomes estranhos aí dos espíritos superiores que estão lá para nos ajudar. E Cheverus, ele coloca para a gente que o maior emprego da riqueza se encontra nas palavras: amai-vos uns aos outros. Ele diz que essas palavras guardam o segredo do bom uso do dinheiro. E Cheverus ainda diz mais. Ele diz que a caridade é o emprego da riqueza que é mais agradável a Deus. Pronto. Aí a gente vai lá em Fenelon também, que é um outro espírito que também consta lá na instrução dos espíritos do capítulo 16, e Fenelon fala assim, que a má utilização do dinheiro é quando a gente o usa somente na satisfação dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios interesses. Já o bom uso, ao contrário, é toda vez que da utilização do dinheiro nós temos um resultado que é a alegria, a felicidade, a satisfação de outras pessoas. Então é uma coisa clara, não tem muito por onde fugir. O dinheiro, a riqueza, são instrumentos valiosíssimos para que a gente faça o melhor possível com ele. Não é um instrumento de perdição, embora seja uma provação dificílima, porque ela instiga tudo que é virtude, tudo que são as viciações nocivas que a gente já traz de outras existências. Ela estimula o orgulho, o egoísmo, a prepotência. O dinheiro, a riqueza estimula tudo isso. Mas não é uma provação para que a gente falha. Ninguém nasce rico aqui, recebe essa prova para falir, para sair daqui com mais débitos do que chegou. Não, é porque quando a gente aceita esse tipo de provação, a gente acredita que vamos conseguir superar todas essas coisas, esses estimulantes negativos que a riqueza e o dinheiro nos trazem, nos incentivam. Né? Então, nós temos que perceber a questão da riqueza como uma prova difícil, mas não um meio, um obstáculo para a salvação. Não é. Na época que Paulo esteve preso lá em Roma, que ele escreveu inclusive a carta para os Filipenses, a gente sabe que ele recebeu o amparo e auxílio de muitas pessoas ali. E lá no livro, Paulo e Estevão consta que entre esses amigos de Paulo estava Acácio Domício, que era uma personalidade de grande influência política em Roma na época. Tinha também a Popéia Sabina, que nada mais era do que a imperatriz consorte romana, era a segunda esposa de Nero. Quer dizer, eram os amiguinhos de Paulo e que o auxiliavam, o ajudavam. Por isso, lá na carta dos Filipenses, no capítulo 4, versículo 22, Paulo é tão claro ao declarar: todos os santos o saúdam, mas principalmente os da casa de César. Por quê? Porque esses eram os detentores do poder, da autoridade do dinheiro. Eram eles, e eles eram companheiros de Paulo. Por quê? Porque a partir do momento que eles conheceram o conteúdo espiritual da Boa Nova, da nova doutrina, da doutrina do Cristo através de Paulo, eles se decidiram a reformar, a transformar, a mudar as suas vidas.
Então eles eram santos, porque santos naquela época eram todos aqueles que procuravam seguir a boa nova, as instruções, os ensinamentos do Cristo. E esses não estavam só entre os pobres, embora um monte de gente ache que sim. Não. Entre os ricos também, entre os poderosos também. E é por isso que é imprescindível a gente aceitar aquela advertência que Emmanuel diz lá, para que não julguemos os nossos companheiros, aqueles que têm, a gente julga por ter fortuna aparente, ou por terem privilégios políticos. A gente não pode julgá-los. Antes a gente tem que lembrar que também haviam santos na casa de Nero, entre os poderosos, entre os que tinham a autoridade. E assim também é hoje. Mas nós temos a séria tendência a apontar o dedinho, né? A pessoa tem dinheiro, você já olha e fala assim, egoísta, prepotente. A gente julga mesmo. A gente tem esse hábito de julgar. E aí a gente não pode, né, gente, deixar de voltar também lá na advertência do próprio Jesus, do próprio Cristo, que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2, diz, não julgueis para não ser julgado. Por quê? Com o mesmo juízo que julgardes, sereis julgados. E com a mesma medida que medirdes, vos medirão também a vós. Foi o Cristo que falou isso. Não julgueis. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca para a gente que uma das grandes insensatezes da humanidade é a gente ver o mal nos outros antes de vermos o mal em nós mesmos. E aí a gente cai naquela historinha, né, que também está lá no Evangelho, da trave no olho da gente, né? A gente querer tirar o argueiro do olho do outro lá, tendo uma trave no nosso olho. O que é que Jesus fala? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho e depois vê o que pode fazer pelo argueiro no olho do seu vizinho, lá, do seu próximo. Nós temos a tendência a vermos sempre o erro, o que está mal feito no outro. A gente é muito condescendente com a gente mesmo, com as nossas imperfeições. Na realidade, a gente se acha top. A cerejinha do bolo. A gente se acha uma gracinha, né? Então, a gente acha que o erro está sempre no outro, não está em mim. E isso é um grave erro. Tem uma historinha que, geralmente, as pessoas que divulgam o Evangelho gostam de contar essa historinha. E ela é bem interessante, é curtinha, eu vou contar aqui para vocês também, que ilustra bem essa questão do ver o defeito do outro e não ver o nosso, né? Essa história é uma historinha de uma dona de casa, como a grande maioria de nós aqui, perfeccionista, gostava sempre da casa limpinha, organizada, cheirosinha. E, certo dia, passando pela sua cozinha, olha pela janela, vê a vizinha colocando a roupa no varal e já olha e fala, nossa, que roupa suja, roupa encardida, estranha. E comenta com os familiares lá, né? Nossa Senhora, será que aquela pessoa lá não está enxergando que aquela roupa não está muito boa para botar no varal? E aí, no outro dia, a mesma coisa. Ela chega na cozinha, já olha pela janela e está lá a vizinha de pendurando a roupinha no varal, coitada, maior esforço. E ela olhando e falando, pô, mas será que aquela mulher não tem vergonha de colocar aquela roupa daquele jeito no varal? Não está vendo que aquele trem está mal lavado? Eu estou vendo daqui, como é que ela não está vendo de lá? Não é possível uma coisa dessa. No outro dia, a mesma coisa, sempre colocando reparo na roupa da vizinha, do varal lá. E pior, sempre criticando, sempre julgando e comentando com o pessoal de casa. Olha lá, fulano. Não é possível. Não é possível que ela não tenha vergonha dessa roupa. Quer saber de uma coisa? Eu vou falar com ela. O negócio está terrível. E, além de tudo, a dona Maria ainda era pretensiosa, né? Resolveu que ia falar com a vizinha. Cobrar dela que a roupa dela estava suja. Não podia estar sendo colocada no varal naquela situação. E o que aconteceu no outro dia? Levantou, feliz da vida, chega na cozinha, olha pela janela, a pobre da vizinha estava estendendo a roupa, ela falou, é agora. E correu para a janela para chamar a atenção da vizinha. Só que quando ela tentou abrir a janela, ela teve uma surpresa, a janela estava emperrada. E no que ela se esforçava para abrir a janela, ela começou a reparar que a janela estava ficando com as marquinhas da mão dela. E ela, como era perfeccionista, super chata com limpeza, já foi pegando pano e limpando a janela lá com maior força e tudo.
E no que ela estava limpando a janela, ela começou a observar que a roupa da vizinha não estava tão suja assim. Ou seja, todo o tempo que ela passou criticando a roupa da vizinha, criticando a lavação de roupa da vizinha, que a vizinha era cega, que a vizinha não estava vendo a sujeira da roupa dela, o encardimento da roupa dela. Na realidade, o que estava sujo aquele tempo todo era a vidraça da casa dela. Porque quando ela limpou a vidraça, ela viu que a roupa estava alva, que a roupa estava limpa. Por aí a gente vê um exemplo bobo, banal, uma coisa do nosso cotidiano, de todo dia. Ela simplesmente, se preocupando com a roupa da vizinha, esqueceu de limpar a própria vidraça. Ora, como a Dona Maria, também somos nós. Nós estamos constantemente, gente, julgando as pessoas. A gente está sempre observando, julgando e, na maioria das vezes, errando. Errando porque a gente não usa a mesma medida para avaliar o outro que a gente gostaria que usasse com a gente. A gente não usa essa mesma medida. É preciso que a gente seja benevolente, é preciso que a gente seja indulgente, é preciso que a gente tire a trave dos nossos olhos, a fim de que a gente possa ajudar o outro, né? Ou a fim de que a gente pare de julgar e de criticar aquela trave que eu acho que o meu vizinho tem no olho, que às vezes ele nem tem na realidade. Precisamos fazer esse trabalho, gente, com a gente mesmo. É preciso que a gente olhe para nós. O Hamed, eu adoro o Hamed. Todos os livros dele são maravilhosos. Eles são psicografados pelo Francisco do Espírito Santo Neto. E o Hamed tem um livro chamado Renovando Atitudes. Quem me conhece, está bem na hora de conhecer. É maravilhoso, para mim é o melhor deles. E nesse livro, o Hamed vem fazendo uma proposta para a gente. Ele diz assim: é melhor, em vez de medir e apontar o comportamento de alguém, a gente resolver, né, olhar, observar bem no fundo a nossa própria intimidade. Olhar para a gente. E aí, quando a gente para pensar, Sócrates já falou isso há muito tempo atrás, né? A importância dessa atitude, quando Sócrates colocou para a gente: conhece-te a ti mesmo. Olha aí, gente, a necessidade que nós temos de olhar para dentro. É importantíssimo, é necessário que a gente comece a olhar para a gente, que a gente preste atenção nas coisas que nós pensamos, nas coisas que nós sentimos, que a gente preste atenção aos valores que nós estamos adotando para guiar, para conduzir as nossas atitudes, que a gente preste atenção na forma como nós agimos em todos os momentos, diuturnamente. Se nós não olharmos para nós mesmos, se nós não reconhecermos o que vai dentro de nós, vai ficar cada vez mais difícil. Mais difícil que sejamos pessoas melhores. Porque a maledicência, a maldade, o julgamento, eles revelam muito sobre as nossas imperfeições. Porque a maledicência, a maldade, os julgamentos são frutos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso ciúme, da nossa inveja. E tem gente que diz que não, eu não sou invejoso, eu não sou orgulhoso, eu não sou ciumento. Mas se a gente começar a analisar, a observar o nosso julgamento para com o outro, a gente vai identificar essas viciações em nós. E aí sim, nós vamos ter condições de mudar. Enquanto a gente estiver negando, a gente vai continuar sendo o que a gente é. Hamed, ainda no livro Renovando Atitudes, ele fala assim, que esses nossos constantes, frequentes julgamentos com relação às pessoas, elas informam sobre tudo aquilo que trazemos por dentro. É a maior verdade que existe. Toda vez que eu falo alguma coisa do outro, que eu julgo alguma coisa no outro, olha para você. Tem alguma coisa aí dentro que não está muito boa. Julgar não é uma boa coisa, né, gente? Não indica em nós um bom sentimento, né? E aí a gente fala assim: ah, Débora Maria, qual é? Eu sou imperfeito mesmo, né? Todos nós somos. Somos imperfeitos, somos crianças espirituais, sim.
mas é necessário, é imprescindível a nossa determinação, o nosso esforço, a nossa disciplina, no sentido da gente se melhorar, da gente buscar estar ali na lida, na batalha, para vencermos as nossas más tendências, para vencermos as nossas viciações. Porque se nós não nos dispusermos a fazer isso, ninguém vai fazer. Ninguém vai poder melhorar por mim. É um trabalho que eu vou ter que realizar. Por quê, gente? Porque eu não posso perder o meu alvo, a minha direção, o meu objetivo, que é a minha melhoria moral e espiritual, o meu progresso, a minha evolução. É imprescindível a gente ter isso aqui constantemente. É inaceitável que todos nós saiamos de casa numa sexta-feira à noite, que todos nós viemos para cá, para o Cezon, dispostos a ouvir uma palestra e não estejamos dispostos à nossa transformação interior. Isso vir para cá não adianta de nada. Esse trabalho tem que ser feito por nós. Tem que depender de cada um de nós. Sou eu quero me transformar. Então eu preciso pensar nas coisas que eu estou sentindo. Eu preciso pensar sobre os julgamentos que eu estou fazendo. E tomar cuidado com tudo isso. O importante, gente, não é se a gente é rico ou pobre. Isso aí é circunstancial. Numa vida eu estou rica, na outra eu estou pobre. Eu vou passar pelas provas que eu preciso para continuar crescendo e evoluindo. Então não importa se eu sou rico ou pobre. Não importa se eu sou detentora hoje do saber ou não. Não importa. Importante mesmo, necessário mesmo, é o que Jesus nos pede. Coração puro, simplicidade, humildade, desprendimento aos bens terrenos, caridade, amor. Essas são as virtudes imprescindíveis, necessárias para todos aqueles que querem alcançar, né, se dirigir rumo a Cristo, rumo a Deus. Não tem outro caminho. Nós temos que buscar essa transformação dentro de nós. E é engraçado porque a gente aqui falando sobre as questões políticas, sobre essa transformação necessária em nós mesmos, é impossível que a gente não se remeta a uma situação que nós estamos vivendo aqui hoje, no nosso país, no Brasil, essa questão política gravíssima, né? O caso da corrupção, e que leva todos nós a ferver, a discutir, a entrar em contendas, é isso, é aquilo. E aí a gente pega e mete o pau. Aí fala mal e espuma. E esses políticos corruptos, que fazem isso, fazem aquilo outro. E a gente não vê que eu estou aqui sexta-feira à noite, que eu estudo o Evangelho, que eu estou tentando seguir os ensinamentos do Cristo. Eu preciso me controlar, eu preciso me conhecer e eu preciso parar de julgar também os políticos corruptos. Eu não posso botar mais lenha na fogueira nas questões de discussões políticas, porque eu sou cristã e que o Cristo, ele me pede para que eu seja indulgente, para que eu tenha compaixão. E esses irmãos meus que hoje estão passando pela prova de ser político e que estão caindo, e que estão errando, e que estão se envolvendo com corrupção, com tudo que não é bom, eles são irmãos que estão aqui para crescer e aprender como eu, mas são tão falíveis e imperfeitos quanto eu também ainda. E qual é o meu papel diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Oração. Evitar fazer mau juízo, evitar apontar o dedo, evitar julgar, porque eu não sei se eu estivesse no lugar deles, eu estaria agindo de forma diferente. Isso é muito sério, porque às vezes a gente acha que a gente ia agir diferente, sim. Eu lembro de uma coisa que me aconteceu, logo que eu comecei a trabalhar, eu tinha 20 e poucos anos. E eu sempre me conheci, sempre me achei uma pessoa extremamente equilibrada, tranquila. Eu sempre fui uma pessoa calminha. E andava de ônibus para cima e para baixo. E, gente, uma coisa que acontece no ônibus, todo dia, com toda mulher aí. Tô lá dentro do ônibus, na manhã, segurando o trem, em pé. E quando eu olho assim, gente, tinha um rapaz, né, passando a mão, alisando ali. Na hora, a única coisa que me veio na cabeça foi, gente, tem um monte de gente vendo isso dentro desse ônibus. Ninguém falou nada, e no mínimo, eles estão achando que eu estou gostando desse trem, né? Eu jamais imaginei que eu tomaria a atitude que eu tomei. Eu simplesmente virei, eu dei um empurrão no cara, que eu acho que ele está
rolando dentro desse ônibus até hoje. O cara foi parar lá do outro lado do ônibus, me chamando de louca, brigando, e eu gritava dentro desse ônibus. Gente, isso há quase 30 anos atrás. Eu jamais imaginaria que algum dia na minha vida eu teria uma reação como essa. Então, isso serve para eu olhar para mim mesma e dizer, Débora Maria, você não se conhece. A gente não se conhece. Para que possamos julgar o outro e dizer, se eu estivesse no lugar dele, eu não agiria assim. A gente não sabe. Então, o melhor que nós temos que fazer é ajudar. Jesus falou para a gente, precisamos ajudar o outro. Precisamos dar o melhor de nós para o outro. O que nós podemos dar? Nossa energia, as nossas vibrações. Vibrações de esperança, de confiança de que as coisas vão melhorar. Vibrações que emanem coisas boas. Pensar nesses políticos que hoje estão nessa situação tenebrosa e rogar a Deus que eles sejam abençoados pela espiritualidade maior. Que esse coraçãozinho deles possa amolecer, que eles possam cair na real, que eles possam perceber o engano e possam se corrigir a tempo de fazer alguma coisa melhor. Isso é o que nos cabe fazer. Lembremos que Jesus disse que Deus não quer a morte do pecador, Ele quer a morte do pecado. Igualmente, Ele não quer a morte do corrupto, Ele quer da corrupção. O corrupto é um nosso irmão. E, gente, difícil pra caramba. Não é fácil, não. Mas necessitado de toda a nossa compaixão, de toda a nossa indulgência. E como cristãos que somos. É esse trabalho que nós temos que fazer. É essa sementinha que a gente tem que estar jogando. De que a situação está preta, mas vai melhorar. Porque a gente sabe que tudo é assim. Que nada é ruim para sempre. Assim como nada é bom para sempre. Nada é bom para sempre. Às vezes nós estamos vivendo numa fase da nossa vida perfeita, maravilhosa. Bota as barbinhas de molho, porque vai passar. Vai passar porque as nossas provas, que são aquelas que nos levam a crescer, as nossas expiações, elas vão ter que aparecer. Vai ter um determinado momento que as coisas não vão estar tão boas, não vão estar tão perfeitas. Mas aí nós temos mais uma vez a alegria de saber que nem tudo que está muito ruim fica ruim para sempre também. Assim também é a situação política que nós vivemos atualmente. Não vai ficar ruim para sempre, vai melhorar. E é nosso dever como cristãos estar divulgando isso. Olha, gente, a situação está preta, porque os nossos irmãos estão pisando na bola e tudo, mas eles são imperfeitos como nós. Eles estão errando, eles tiveram uma oportunidade e não souberam o que fazer com ela. Mas precisam das nossas orações. E é isso que nós precisamos fazer. É jogar a sementinha do bem aonde a gente quer que vá. É aquele velho ditado, nós estamos aqui para ser luz. Vamos ser luz. Não vamos chegar e ajudar o lugar a ficar mais escuro, com mais energias pesadas, né? Com mais pensamentos negativos. Né? Vamos ter otimismo, esperança, vamos passar isso para as pessoas que convivem com a gente no nosso ambiente familiar, no nosso trabalho, no nosso grupo de amigos. Essa é a nossa tarefa como cristãos que nos dizemos, como espíritas que nos dizemos. Porque como espíritas, inclusive, nós sabemos que estamos aqui passando por uma oportunidade de crescimento, de melhoria, e que as nossas quedas, os nossos erros, são aqueles que nos fazem crescer. Porque se ninguém caísse, se ninguém errasse, não crescia, gente. A gente aprende com os nossos erros, com as nossas quedas. E é assim desde pequenininho. Bebezinho, para aprender a andar, quantas quedas ele já tomou? Para aprender a falar, quantas palavras erradas foram ditas antes? A gente aprende, a gente evolui e cresce através dos erros. Né? Então, não vamos julgar e apontar os nossos dedos para aqueles que estão passando por provações dificílimas agora e que estão errando. Eles estão errando, sim. Mas nós, às vezes, que não estamos em posição de políticos, de autoridades, de detentores de grande fortuna, quantos erros também nós ainda estamos cometendo? No falar, no pensar, no agir, né? Porque precisamos parar e olhar para dentro de nós mesmos. Somos imperfeitos, sim, mas precisamos melhorar. E observando o erro dos outros também, sem que a gente aponte o dedo para eles, vamos aproveitar a oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos. Né? Vamos observar os nossos pensamentos. O que é que eu poderia fazer na situação dele?
A gente vê quantas pessoas às vezes encontram dinheiro por aí em bolsa, em vez de devolver. Corrupção, gente. É corrupção. Quanto a gente recebe um troco a maior num mercado, numa padaria, vê que está maior e não devolve. Ah, não, ela errou, problema, não tem nada a ver com isso. Quantos de nós ainda agem dessa forma? E aí a gente quer apontar para o outro, porque está numa situação de destaque. Está lá na frente, está mais visível. E quanta energia negativa eles recebem todos os dias, né? Tem uns que desejam até a morte dos corruptos. Olha a nuvem negra que é depositada na cabeça, em cima de cada um desses nossos irmãos por dia. Cabe a nós tentar dissipar um pouco isso, mandando para eles o quê? O nosso melhor. A nossa esperança de que não nessa encarnação, mas numa próxima, eles vão estar melhores. Eles vão ter progredido, eles vão ter crescido, né? Vão poder fazer escolhas diferentes, melhores. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos dar o melhor de nós para essas pessoas, nossa vibração. Vamos ser luz aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente esteja. Nada de botar lenha na fogueira. Nada de entrar nas contendas, nas discussões, nas brigas. Faz mal para a gente. Faz mal para o nosso estômago. A gente se irrita. Causa doenças, males. A gente sabe disso, temos consciência disso. Então vamos buscar ser gente do bem, mostrando para todos a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em Jesus como governador espiritual desse planeta. Ele é ou não é? É, gente. É. E a nau não está abandonada. Jesus está no comando de tudo isso. Os erros, os equívocos são necessários. Jesus já disse, os escândalos são necessários. Ai daqueles, né, gente? Porque um escândalo vier. Porque o que acontece? Todos esses erros, todas essas pessoas que estão sendo prejudicadas com atitudes, com escolhas erradas, eles vão ter que responder por isso um dia. Esses tempos a gente estava conversando, eu e uns amigos meus, e o cara falou assim, Débora, às vezes eu fico tão agoniado, porque o que acontece? A gente está procurando caminhar direitinho, a gente está procurando viver o mais honestamente possível e tudo, a gente está se esforçando. E parece que nada dá certo, que as coisas estão sempre ruins, a gente está passando por tanta dificuldade. E, por outro lado, outras pessoas aí fazendo tanta coisa errada. Julgamento, né? Mas, aparentemente fazendo tanta coisa errada e se dando tão bem na vida, né? Tanto dinheiro, tanta vida mansa, lancha, isso e aquilo, uma vida que é uma beleza. Uai, eles ainda estão plantando, a gente já está colhendo. A questão é essa. Às vezes, nós estamos passando por uma vida aqui, onde a gente está procurando agir da melhor forma possível, ser o mais honesto possível, ser gente do bem, fazendo bem para todo mundo, tratando todo mundo com gentileza, com generosidade, sendo caridosos. E as coisas não desandam, não andam certo. Está tudo desandado, está tudo difícil, está tudo complicado. Ai, Débora, a coisa está preta, não está legal. Gente, nós temos que colher o que nós plantamos lá. Se as coisas não estão boas, foi porque a gente fez escolhas que não foram boas antes. E o fato de estarmos hoje plantando coisas boas, não anula o fato que temos que colher o que plantamos lá atrás. Então, acalma o gênio. O meu interesse maior é que eu faça boas plantações daqui para frente, porque lá na frente eu vou ter coisas melhores para plantar. Eu vou ter uma vida mais tranquila do que eu tenho hoje. Essas pessoas que estão errando hoje, que continuam renitentes, que continuam rebeldes, que continuam fazendo coisas que às vezes não estão muito legais, elas estão plantando ainda sofrimento que vão ter que colher lá na frente. Então, sabemos da justiça de Deus, sabemos que Jesus está conosco, está nos orientando, nos conduzindo. Não esqueçamos nunca que a nossa missão, o nosso trabalho é voltado para o bem sempre. Nada de julgar, nada de falar mal, nada de prejudicar os outros. Não. Eu tenho que ser uma centelha de luz aonde eu estiver. Eu tenho que ser um elemento transformador para o bem aonde eu estiver. Tudo isso depende de mim. Tudo isso está aqui. Então, é o primeiro lugar que eu preciso cuidar. Preciso estar me preocupando com boas alimentações espirituais, através das leituras edificantes e da oração constante. E isso não é ser carola.
Ai, Débora, você fica o tempo todo rezando. Não é ser carola. Essa ligação com o alto, ela é fundamental na nossa vida. E a gente só vai conseguir o nosso progresso, a nossa evolução, com essa ligação constante, acreditando e confiando na presença de Jesus na nossa vida a todos os momentos. Gente, obrigada pela paciência, o meu tempo já se esgotou. A paz de Jesus está com você.